Oi, segundo ano, tudo bem? Estão se cuidando nessa quarentena? Vamos para mais uma aula de ciência? Hoje a aula é nas páginas 331 a 335. Vamos lá? Hoje vamos falar diferentes tipos de plantas e animais. Vocês já viram na aula anterior que o nosso planeta ele é diverso na quantidade de animais e planta. Tem muita variedade de seres vivos. Então, hoje vamos entender um pouquinho sobre esse ser vivo que é as plantas e os animais. Ou seja, eles são seres vivos por quê? Porque eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. E cada um tem as suas características, tem seu habitat, tem sua forma, sua cor. Então, vamos entender mais um pouco. Vemos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é de uma planta chamada cacto. Vemos que as características dela é cheia de espinho, ela vive numa região seca, desértica. Ela consegue ficar um bom tempo sem água, porque ela armazena água dentro dela. Agora vemos outro exemplo de ser vivo, que é uma planta, que se chama flor. Vemos aqui que ela está numa cor bem viva, Ela está bem saudável, porque ela não está murcha. Então vamos agora responder as duas perguntas. Número 1. Qual característica dessa planta mais chamou sua atenção? Ao olhar para o cacto, qual a característica te chama mais atenção? Você vai escrever. Número 2. Qual a primeira palavra lhe vem à cabeça quando você observa essa imagem ao lado? Quando você olha para a flor, qual a palavra que vem à sua cabeça? Você vai anotar, ok? Vamos lá. Diferentes tipos de planta. As plantas podem ser classificadas como terrestre ou aquática. As plantas que vivem na água são aquáticas. Algumas espécies vivem totalmente dentro da água. Outras têm suas raízes fixadas no fundo ou na margem do rio ou lago, onde estão as folhas, ficam fora da água. Algumas plantas, inclusive, flutuam, ou seja, tem umas plantas aquáticas que você olha, você acha que está flutuando, mas na verdade suas folhas estão do lado de fora e suas raízes estão presas no fundo do rio ou do lago. E outra coisa, as plantas, a forma delas se alimentar é pela energia do sol, que vem o seu alimento, entendeu? Então, ela precisa de quê? De água, de sol e de uma boa terra, para ela se manter viva. Agora vamos ver dois exemplos de planta aquática. Temos um exemplo aqui de uma planta que a gente olha, acha que ela só está flutuando. Você já viu algumas plantas aquáticas totalmente submersas? Essa daqui que a gente olha, acha que é aquele monte de galho ali jogado no lago, mas não, é uma planta que sobrevive, parecendo que está flutuando. Agora temos outro tipo de exemplo. Temos uma planta aqui que olhando só vemos as folhas, mas na verdade ela está com suas raízes presas no fundo do rio ou lago. Quando você vai puxá-la, você vê que tem aquele monte de raiz. Então é assim que ela sobrevive. Agora vamos para a pergunta. Que tal escrever quais plantas você conhece e mais gosta? Nessa daqui, você vai ter que pensar e escrever quais plantas que você conhece ou que tem na sua casa e colocar aqui uma das características. Tia, lá em casa tem uma planta que ela é cheia de flores. Então você coloca, se você souber o nome dela, você coloca. Senão você pode escrever sobre as características da planta. Entenderam? Diferentes tipos de animais. As espécies de animais podem ser muito diferentes, dependendo do ambiente em que vive. Os animais que vivem na terra são chamados de terrestres, como cachorro, gato, macaco, o tamanduá, a zebra e a girafa.
Já os animais que vivem na água são o que? Os animais aquáticos. E lembrando, gente, cada um deles tem o seu habitat. Ou seja, eu não posso pegar um animal que ele já vive numa região fria e colocar ele para viver numa região que já é quente. Vamos ver um exemplo. Vamos supor lá o pinguim. Se eu tirar ele do habitat dele e colocar num habitat quente, ele não vai conseguir sobreviver. Como também ao contrário. Uma girafa, um leão, colocar ele para viver lá na região do Polo Sul ou Polo Norte, ele não vai conseguir sobreviver. Mas tia, tem uns animais desses que vivem no zoológico. Pois é, no zoológico, os seres humanos faz um ambiente adequado para esses animais, por isso que ele consegue sobreviver, porque ele se adapta ao que o ser humano colocou para ele viver, ok? Vamos lá para a atividade. Você consegue pensar em algum outro animal terrestre? Desenhe-o aqui e escreva o nome dele. Então você vai desenhar outro animal terrestre, que é aquele que vive na terra, e escrever o nome dele para a gente saber qual animal que é. Quando voltar às aulas, a professora vai estar olhando e corrigindo para ver qual animal que você escolheu. Vamos lá. Agora, uma curiosidade muito legal, gente. O elefante africano, ele é o maior animal terrestre que existe atualmente. Ele mede cerca de 6,60 m e pesa até 13.000 quilos. Olha só como ele é enorme. E outra curiosidade, o filhote do elefante africano já nasce pesando mais de 100 quilos. Então, ele já nasce bem grande, né? Nasce enorme. Então, vamos lá. Outra atividade. Os animais que vivem no oceano, rio e lago são os animais aquáticos. Você conhece os animais da imagem a seguir? Escreva o nome deles. Temos aqui 4 exemplos de animais aquáticos. O primeiro você vai olhar e ver, se não souber o nome, você pede ajuda de alguém para escrever o nome. O segundo animal é um animal enorme, ele vive nos oceanos. Ele é o maior mamífero aquático. Agora, o outro é também um animalzinho muito conhecido. Vocês não precisam escrever qual tipo de animal que é, mas só qual que é. E o último é um animal, eu acho muito bonito. Ele está até em extinção, ele tem um casco bonito. Tem uns que é pequeno, outros são enormes. Ok? Agora, uma atividade de super desafio. Será que você consegue encontrar os animais indicados no desenho abaixo? A turma eleva misturou os animais com um monte de objetos. Só que agora eles não estão conseguindo achar os animais. Então, vocês vão ver os nomes e tentar achá-los. Aí, quando achar, você pode fazer um círculo ou um X. Você tentar achar a tartaruga, o elefante, a zebra, o urso, a arara e o golfinho. Essas são as atividades para hoje. Ótimas atividades para todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora.